É o nosso assunto de abertura aqui da edição de hoje. As repercussões da tarifa que foi anunciada no dia 9, quarta-feira, por Donald Trump, tarifas de 50% aos produtos brasileiros exportados para os americanos. O titular da Casa Branca falou hoje, citou nominalmente o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e disse que deve falar com ele em algum momento, mas não de imediato. E Trump também citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem se mostrou bastante próximo. Priscila Yazbek está conosco aqui na tela, ela de Nova York, o Pedro Teixeira pega na sequência direto de Brasília. Mas, Priscila Yazbek, muito boa tarde, bem-vinda. O seu destaque, a sua informação. Oi, Yuri. Boa tarde ao Pedro, a todos que nos acompanham. O presidente Donald Trump foi questionado por jornalistas se ele falaria com o presidente brasileiro antes de ele embarcar em uma viagem que ele está fazendo ao Texas para falar sobre a situação das inundações que deixaram pelo menos 121 pessoas mortas na semana passada. E aí, quando ele foi questionado, ele disse: talvez em algum momento eu fale, mas agora não. Foram as palavras de Donald Trump. E logo na sequência ele falou, ele está tratando, se referindo a Lula, o presidente Bolsonaro de forma muito injusta, e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um homem muito honesto. Também o presidente Lula não teve nenhum tipo de movimentação na direção de tentar fazer algum afago a Donald Trump. E o que se diz aqui, Yuri, é que o presidente Donald Trump ele gosta de dar a última palavra. Então, enquanto o governo brasileiro não fizer nenhum tipo de afago político ou alguma tentativa nesse sentido, não deve haver alguma mudança por parte do presidente Donald Trump. Ele que impôs essa tarifa de 50%, que foi a tarifa mais alta imposta entre todos os países que foram tarifados nesta semana. Foram mais de 20. As tarifas mais altas chegaram a 40%, mas no caso do Brasil, a 50%. E o que se diz é que, claro, as motivações de Donald Trump foram políticas. Ele deixou isso claro na carta em que ele escreveu a Lula sobre essa nova tarifa. Ele falou que o tarifaço é justificado pelas centenas de ordens de censura secretas e injustas para plataformas de mídia social dos Estados Unidos. E ele falou também sobre a caça às bruxas, nas suas palavras, que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sofrendo, ele que é próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula, por sua vez, logo depois que a carta saiu, ele disse que o processo judicial contra aqueles que planejam o golpe de Estado é de competência da Justiça brasileira. Também falou que vai aplicar a lei de reciprocidade em resposta à tarifa de 50%, se for necessário, e falou que as estatísticas usadas pelo governo americano estão equivocadas, porque o Brasil registra um déficit na balança comercial, ou seja, um saldo negativo de 410 bilhões de dólares na balança com os Estados Unidos nos últimos 15 anos. E aí o presidente Lula, em entrevistas recentes à TV Globo e também à TV Record, ele disse que agora o Brasil vai formar então uma comissão com empresários e o governo para avaliar os impactos. Então, a estratégia número 1 é essa conversa com empresários, também tentar novos mercados e novos clientes para esses produtos que ficam mais caros ao entrar nos Estados Unidos, para tentar realocar esses produtos e esses mercados, mas é algo que muitos economistas dizem que pode ser muito difícil. Esse é um processo que pode levar meses e até anos. Existem uma série de regras no comércio exterior e, além disso, é preciso que outros países aceitem comprar esses produtos brasileiros. Então, alguns produtos, como por exemplo produtos agrícolas, podem ter mais sucesso nessa estratégia do governo brasileiro de buscar outros mercados, mas talvez produtos de maior valor agregado não encontrem compradores de forma tão fácil como os Estados Unidos. Pode não haver tantos interessados, isso segundo economistas. Também o presidente Lula disse que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio, e se essas estratégias de buscar outros mercados, conversar com empresários, recorrer à OMC, não derem certo, que aí sim o governo vai usar a lei de reciprocidade para retaliar o governo americano. Eu também conversei com alguns diplomatas que falaram que a ideia não seria usar tarifas significativas, porque isso poderia ser um tiro no pé, inclusive do governo brasileiro, já que a inflação no Brasil já está acima de 5%, a nossa taxa Selic está em 15%, então também economistas estimam que o impacto sobre o PIB,
se houver uma resposta do governo brasileiro, pode ser ainda maior. Os produtos americanos podem chegar mais caros no Brasil, com algumas análises dizendo, inclusive, que isso poderia trazer um impacto de 0,3 ponto percentual na taxa básica de juros. Então, o que diplomatas e economistas dizem é que, de certa forma, o Brasil não tem ferramentas econômicas para entrar nessa briga. É como se fosse uma briga entre Davi e Golias e seria complicado e complexo para o governo brasileiro responder com essas tarifas. O que especialistas dizem é que uma saída possível, talvez, para o governo brasileiro seria tentar colocar grupos técnicos e apostar na diplomacia de forma mais técnica e pragmática para tentar demover Donald Trump dessas taxas ou tentar conseguir alguma redução. Caso contrário, se a retórica continuar subindo, Donald Trump com certeza vai querer dar a última palavra. Isso pode até levar a uma espiral ainda negativa, ainda mais negativa, dessa escalada tarifária. Eu volto com você, Yuri.